A paz, bom dia, espero que você esteja bem. O Senhor colocou no meu coração o desejo de estudar um pouco mais sobre algumas mulheres da Bíblia, né? Eu não sei ainda quantas são, mas eu gostaria que a gente estudasse juntas. E para começar hoje, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Gênesis 2:18, para a gente começar aprendendo sobre a primeira mulher da Bíblia, né, que foi Eva. O que a gente pode aprender com a história dela? Abra comigo lá em Gênesis 2, no versículo 18, que diz assim: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Amém? Então, a gente pode começar pensando, né, refletindo sobre esse versículo que nos mostra que o propósito que Deus criou Eva e criou a mim, a você, né, a cada uma de nós, é de estarmos ao lado dos nossos maridos, como ajudadoras, como auxiliadoras, sendo a outra metade do nosso marido, né, sendo mulheres que completam de fato, né, como o versículo diz. O Senhor criou alguém que ajudasse e completasse, né, o seu marido. Então, esse é o primeiro propósito que Deus criou Eva e criou a cada uma de nós, amém? E sabe, a criação de Deus, ela não foi uma decisão que Deus ele tomou por acaso, não. A criação de Eva foi uma parte muito importante no plano de Deus para a humanidade. Então, assim como Eva, nós também somos muito importantes para Deus. E sabe, Adão e Eva, eles deviam cuidar de tudo aquilo que Deus havia confiado nas mãos deles, né? E aqui nós também podemos aprender algo importante, né? Já aprendemos ali o propósito pelo qual nos criou, para sermos ajudadoras, né, dos nossos maridos, mulheres que completassem os nossos maridos. E o segundo ponto que a gente pode aprender com a história de Adão e Eva é como nós estamos cuidando de tudo aquilo que Deus tem dado para nós, né? Deus ele havia confiado muitas coisas para Adão e Eva. E para nós também, ele continua confiando a nós muitas coisas, né? Ele continua nos dando muitas coisas. E como você tem cuidado disso? Como você tem cuidado de você? Como você tem cuidado da sua saúde? Como você tem cuidado da sua família, da sua casa? Como você tem cuidado do seu trabalho, seja ele fora de casa ou em casa, né? Assim como eu. Como você tem cuidado da sua igreja, dos seus amigos? Será que nós estamos cuidando daquilo que o Senhor tem nos dado, da forma que o Senhor quer que a gente cuide? Bom, vamos continuar. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7, para agora a gente entender um pouquinho mais sobre a desobediência de Adão e Eva. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita, que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou: Como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram as folhas de figueira para usar como tangas. Então, o segundo ponto que nós podemos aprender com a história de Eva é: a tentação de Eva, ela não foi simplesmente desobedecer a Deus, mas o que é que estava por trás dessa desobediência? O que estava por trás dessa desobediência era o fato de que ela queria ter algo, possuir algo, né, que não era para ela possuir, né? Ela queria ali
possuir aquilo que ela desejava, mesmo sabendo que Deus tinha dito que ela não podia, né? Então, ela agiu por conta própria, né? E ela teve sim esse desejo de possuir tudo o que ela desejava. Se nós voltarmos um pouco e lermos Gênesis 1, 27 e 28, Gênesis capítulo 1, 27 e 28, abra comigo, por favor, diz assim: Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Então, nós vemos aqui que Deus ele havia dado o suficiente, ou até mais do que o suficiente ali para Adão e Eva. Mas Adão e Eva, assim como nós, somos seres insatisfeitos, né? Nós nunca estamos satisfeitos com tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? Nós sempre queremos mais. Nós sempre queremos mais. Infelizmente, nós carregamos, né? Nós trazemos de Eva essa semelhança, né, de sermos insatisfeitos com as coisas. Sabe, a gente sempre fica pensando, né, eu podia ter uma casa melhor, eu podia ter isso melhor, eu podia ter aquilo melhor, podia ser desse jeito, podia ser daquele jeito, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, né? Então a gente nunca está satisfeito com tudo aquilo que Deus ele já tem nos dado, já tem nos abençoado, né? A gente fica focado muito mais naquilo que nos falta do que a gente, ao invés da gente ser grato por tudo aquilo que Deus ele já nos tem dado, né? E com Eva foi assim, da mesma maneira, sabe? O inimigo ele fez Eva duvidar da bondade de Deus. E a estratégia do inimigo, ela não mudou, ela até hoje continua sendo do mesmo jeito. Ele usa dessa mesma estratégia, fazendo com que nós também, né, não vejamos mais a bondade de Deus, que a gente fique duvidando da bondade de Deus, duvidando do amor de Deus, né, duvidando das promessas de Deus. Então ele age ainda da mesma forma. E sabe, Eva, ela podia ter mudado o final dessa história, né? Todos nós conhecemos o final dessa história. Mas ela podia ter mudado o final dessa história, sabe como? Se ela tivesse primeiro consultado a Deus e se ela tivesse pedido a opinião do seu marido. Eu tenho certeza que a história teria sido muito diferente. Só que naquele momento, ela não consultou o seu marido e muito menos a Deus. Ela deixou Deus de fora, ela quis agir por conta própria, não pediu a opinião do seu marido, né, sobre aquela decisão que ela iria tomar. E nós também, às vezes, agimos dessa forma. Muitas vezes, quando a gente quer fazer algo, quer tomar uma decisão, né, ao invés da gente voltar ao Senhor em oração ou conversar sobre essa situação com o nosso marido, para ver o que ele acha, a gente acaba fazendo sozinha. A gente acha, eu sei mais do que todo mundo e eu vou resolver e eu vou decidir. E às vezes a gente acaba cometendo erros. Então, nós não podemos ser assim como Eva, nós temos que aprender com o erro dela e não fazer do mesmo jeito. Nós temos que sempre consultar o Senhor, nós temos que ter um relacionamento diário com Deus. A palavra de Deus, ela nos instrui no caminho que a gente deve andar, né? A palavra de Deus, ela vai nos dizer o que é agradável ao Senhor, o que não é. Qual é o caminho que o Senhor quer que a gente tome, qual é a decisão que o Senhor quer que a gente tome, né? Então, nós temos que ter esse relacionamento diário com Deus através da palavra e também conversar com o nosso marido, expor a situação para o nosso marido, né? Para ver qual é a opinião dele, para ver o que ele acha. Amém? Nós sempre pensamos e julgamos Eva, né, pelo erro dela, mas se nós pararmos para analisar, muitas vezes nós somos bem parecidas com ela, infelizmente.
Algo que eu também aprendo com a história de Eva é que nós não devemos abrir a nossa vida, a nossa intimidade com todas as pessoas. Nós não devemos falar para todas as pessoas coisas que às vezes Deus falou para nós, né? A gente acaba às vezes falando demais. Eva, ela devia ter evitado o problema, ela poderia ter evitado o problema se ela tivesse simplesmente não respondido à cobra. Se ela não tivesse dado atenção, se ela não tivesse continuado a conversa, se ela não tivesse dado ouvidos à cobra, né? Se ela tivesse interrompido aquela conversa, talvez o problema, né, nem teria acontecido. E muitas vezes na nossa vida nós somos assim, nós abrimos nossa vida toda para pessoas que até aparentemente, né, a gente acha que são pessoas confiáveis, às vezes a gente acha que são pessoas que vão nos ajudar, mas no fim são pessoas que estão só querendo nos prejudicar. Assim como a cobra, né? Ela estava ali, ela aparentemente, né, era confiável para Eva, mas no fim ela estava querendo prejudicar Eva. Eu quero que você abra comigo agora no Gênesis 3, capítulo 3, os versículos 12 e 13, que diz assim: O homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Que a resposta, tanto dela quanto de Adão, revelam ali a recusa deles de assumir as responsabilidades deles, né? Eles não queriam assumir aquela culpa. E sabe, nós às vezes também dessa forma não queremos assumir a nossa culpa pelos nossos erros, ou muitas das vezes a gente quer achar um culpado, né? Arranjar uma desculpa. Assim como ele fez, né? Os dois fizeram. Primeiro o homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então aqui Adão está colocando a culpa em Eva. Depois ela diz: A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Então agora ela está botando a culpa na cobra. E nós também às vezes somos assim. Nós não conseguimos olhar para nós, reconhecer os nossos erros e ver que a culpa, muitas das vezes, pelos nossos erros é nossa. A gente sempre tenta arranjar um culpado. Então essa atitude de Eva também nos mostra que ela perdeu a comunhão com Deus e que isso afetou negativamente o casamento dela, ali, a relação dela com o seu marido, né? Reflita hoje se as suas atitudes, elas estão afetando tanto a sua comunhão com Deus e também o seu relacionamento com o seu marido, né? Será que as suas atitudes, elas estão te aproximando de Deus? Estão te aproximando do seu casamento? Ou será que está acontecendo o contrário? Será que as suas atitudes estão fazendo você se afastar de Deus? Está fazendo você perder, né, a sua relação com o seu marido? Será que está afetando negativamente ou positivamente? E era isso que eu gostaria de compartilhar com você, que durante esses próximos vídeos a gente possa aprender mais com cada mulher da Bíblia. E se você sentir algo no seu coração a mais, né, sobre a história de Eva, comente comigo para que a gente possa crescer cada vez mais juntas, aprender cada vez mais juntas sobre cada mulher da Bíblia, né? Aprender o que a gente pode levar para nós, né, como bom, e também aquilo que a gente pode aprender com os erros delas para a gente não cometer na nossa vida. Amém? Vamos orar? Amado Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por nos instruir através, Senhor, de cada uma dessas mulheres da Bíblia, Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que esse estudo, Senhor, sobre a vida delas, sobre as atitudes delas, sobre como elas agiram, isso vai nos ajudar muito a crescer como mulheres, como esposas, enfim, da forma que o Senhor quiser falar conosco. Deus, fala conosco através de cada uma dessas mulheres da Bíblia, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. E continua, Senhor, falando conosco. Continua, Senhor, nos ensinando. Continua, Senhor, nos instruindo, Senhor,
através da tua palavra, sermos cada vez mulheres mais sábias e tementes a ti. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém.